Olá, bem-vindo a mais um episódio da Escola do Podcast. E hoje, nesse podcast, a gente vai falar das 7 estratégias para construir um podcast de sucesso. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você? Como é que você está? Opa, eu tô tudo tranquilo, preparado aí para mais um episódio. Vamos conversar hoje sobre as estratégias aí de como que a gente constrói um podcast de sucesso. Maravilha. Bom, meu nome é Edward Schmitz e aqui na Escola do Podcast você vai aprender de verdade como planejar, publicar, conquistar ouvintes, monetizar o seu podcast. Então, tudo que você precisa para criar um negócio em torno do seu podcast, a gente fala aqui na Escola do Podcast. Então, assine esse nosso podcast aí no seu agregador de podcast preferido e é gratuito. Beleza? E também veja lá o nosso site, escoladopodcast.com. Muito bem, Jefferson, vamos lá? Vamos nas estratégias aí. Mas antes de ir na estratégia, eu quero falar da Spreaker. Porque a gente tem uma parceria com a Spreaker. E a Spreaker é a nossa hospedagem para o podcast da Escola do Podcast. E é uma plataforma profissional, já há mais de 10 anos no mercado. Ela tem aí atuação internacional, suporte em português. Então, isso é um diferencial muito grande, porque a maioria das plataformas internacionais não tem suporte em português, mas a Spreaker tem. Então, se você quiser ganhar 2 meses grátis para usar a Spreaker, olha o seguinte cupom. Você vai pegar esse link, escoladopodcast.com/Spreaker. É só escrever lá no browser. escoladopodcast.com/Spreaker. E o Spreaker se escreve Spreaker. Spreaker, aportuguesando. Muito bem, Jefferson. Então vamos nessa aí. Vamos nessa Isso aí, que... vamos lá, você já falou do Spreaker, vamos nessa. E olha como que é, né, Edward? A gente está falando de uma ferramenta, né? 2 meses gratuito, e a gente percebe hoje, né? Principalmente quem está começando com podcast, ou quem já está aí na jornada, a barreira de entrada para fazer um podcast ela é muito baixa. E isso é uma coisa que é importante a gente saber. E como ela é baixa, o que que acontece? Tem muito, as pessoas elas começam e aí elas fazem alguns episódios e elas já desistem. Isso é Então, verdade. como a barreira de entrada é baixa, muitas pessoas entram, mas poucas pessoas continuam. Se você pegar aí, né, os shows os podcasts que são mais que tem mais resultados, eles são podcasts já mais longos, ou seja, a pessoa ela é consistente, persistente e não desiste aí nos primeiros obstáculos, né? Então, a gente tem que ter sempre isso, né, em mente. A gente vai falar bastante sobre isso dentro das estratégias que a gente usa aí para ter realmente um podcast de sucesso, para você crescer a audiência, monetizar o podcast. Então, é importante a gente ter em mente que o podcast não é um joguinho, né, Rápido. Não dá para ser rápido. fogo de palha. Fogo de palha, é exatamente isso. Não dá para ser fogo de palha, exatamente. Né? E porque assim é engraçado isso. A pessoa quer construir alguma coisa grande, publica 3, 4, 5 episódios e depois para. Então, obviamente, isso não vai dar certo. Né? Não tem como. Qualquer estratégia ela precisa ir mais longe, você precisa perceber os erros que você está fazendo e melhorando, tal. É todo um processo, né? E isso é uma grande verdade, porque hoje, sem investimento nenhum, as pessoas entram e começam a fazer um podcast. É muito E fácil, a né? barreira é muito fácil, fica fácil desistir, né? Foi fácil começar e aí é fácil desistir. E a primeira estratégia para você ter um podcast de sucesso é justamente definir o que é sucesso para você. Então a gente tem que pensar, né? O que é sucesso com o meu podcast para mim, né? Então, porque as pessoas vão ter definições diferentes. Claro. Mas um erro que é muito comum dos alunos, eles se comparam. Existe muita Eu ia, comparação. eu ia falar isso.
A comparação é uma coisa que nos mata, porque se você se compara com alguém que está lá em cima, lá, que já tem toda uma história, toda uma trajetória, o cara já começa se comparando com o Joe Rogan, e aí ele fala, não, mas eu não, né, mas é um ponto fora da curva. Então a gente tem que ter Exato. essa sabedoria e esse cuidado, porque o sucesso ele é diferente, né? E a gente sempre fala, né? Imagina você lança um episódio, sei lá, e 40 pessoas, 60 pessoas baixam e ouvem o seu podcast. Aí o aluno fala: "Nossa, mas é muito pouco". Será que é muito pouco? Se a gente pensar bem, né? Já imagina uma sala, um auditório com 60 pessoas que pararam, saíram da sua casa, foi até o auditório, te ouviu a sua mensagem, né? Enfim, conheceu o seu conteúdo, e aí você fala, é pouco, meu sucesso é. E às vezes não, às vezes a gente tem que pensar, uma sala com 60 pessoas é um bom número É já, um não bom é? número já, é um bom número. Para podcast já é um bom número, e assim, eu sempre penso nessas pessoas que estão ouvindo. Até comentei isso outro dia, numa das lives que eu fiz lá no Café com o Edward. Eu Café com faço. Edward, o que que é isso? É, Como é isso? Café com o Edward é toda semana. Eu entro lá no Instagram, de segunda, quarta e sexta, às 7h37, e Da faço manhã. uma. Da manhã, 7h37 da manhã. E eu faço uma live, assim, eu entro ao vivo, e se alguém quiser entrar ao vivo comigo, entra. Se quiser tirar dúvida, eu falo, põe lá, escreve no chat. Então é bem legal. E assim, e foi engraçado porque eu não sei por que eu entrei nesse assunto, mas eu comecei a falar assim sobre. A pessoa vê que tem 30 pessoas baixaram o episódio dela e fala isso, é pouco, mas 30 é uma sala de aula. Se você vai num lugar para dar aula e chegam 30 pessoas, você fica feliz, não fica? Claro, A gente 30 pessoas estão paradas. Exato. se sente prestigiado por essas pessoas. E eu falei, e é isso que a gente tem que sentir e dar o melhor que a gente pode para essas pessoas. E aí começou a subir um monte de coraçãozinho ali no, no Instagram lá, o pessoal. É Mas verdade, é é verdade. isso. Ah, Isso é importante, né, Edward? e eu fiz uma comparação naquele momento, e olha que coisa engraçada. Eu fiz e falei: vejam aqui vocês. No começo, aqui no Instagram, hoje em dia, normalmente fica de 10, 15, até 20 pessoas aqui me escutando. Se eu fosse desistir porque só tem 5 pessoas, como foi no começo, eu não estava aqui hoje. E não ia continuar. Mas eu fico aqui por respeito por quem está. Porque quem tá aqui tá me valorizando e eu procuro melhorar em cima disso. Foi alguma coisa que eu falei nesse sentido, aí subiu um monte de coraçãozinho. E é isso mesmo, você tem que valorizar as pessoas que estão com você e tentar entender essa audiência que tá já te seguindo, né? Mas é É, e importante. Definição de é, sucesso é importante. exatamente. Quando você define o que que é o sucesso, e não significa que você vai querer sempre ter, né, uma audiência menor. Você sempre vai querer crescer ela, e é algo legítimo a gente querer crescer. Mas se a gente pegar esses 30, 40, 50, 60 ouvintes que começou contigo, você valorizar eles, você conversar com eles, engajar, né, ter uma troca junto com eles, você vai começar a dar os primeiros passos para crescer o podcast. Você vai entender o que que a audiência está querendo. E aí você É, começa a desenvolver um show e aprimorar o seu podcast. E aí é uma coisa que vai melhorando. Mas a definição do sucesso, ela é primordial, justamente para a pessoa não se frustrar é. nos primeiros episódios. Mesmo porque, se ela quiser ser um Joe Rogan ou um podcast que bomba muito, ela vai olhar assim e vai falar: puxa vida, isso requer tempo e requer muito trabalho. E aí o que ela vai precisar fazer é quebrar essa meta grande. Porque eu tô falando, as pessoas podem sonhar grande, mas elas vão ter que quebrar em metas menores, porque ela vai começar com zero. Isso é uma certeza. Todo mundo começa com zero. Aí dali a pouco 10 baixam, 20 baixam, 30. Daí ela chega, toda semana 30 tá baixando. Daí ela fala, tá, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Para aumentar. Agora eu quero 50. E esse é o movimento. Não, agora eu quero 100. Não, agora eu quero 500. E cada vez ela vai ter que ir montando essas estratégias para alcançar aquele sucesso dela lá no final. Então, essa definição do que é sucesso para você é fundamental para você não se frustrar e saber planejar os steps intermediários dentro da sua jornada.
É isso aí. E o segundo ponto é, tenha um porquê. Ou seja, por que que você vai fazer um podcast? Então, essa pergunta você tem que se fazer e assumir um compromisso com você mesmo. Porque muitas vezes vão aparecer as dificuldades e a gente só vai superar essas dificuldades se a gente souber exatamente o porquê que a gente está fazendo. Senão a gente desiste muito fácil. E É. aí é complicado. Então, quando a gente sabe o porquê, a gente tem um motivo, aí quando a gente tem aquele obstáculo, aquela dificuldade, aí você lembra do motivo pela qual você está produzindo, e aí você se restabelece, cria força, ânimo, coragem para seguir em frente e dar os próximos passos, né? E veja, pode ser qualquer porquê, mas ele tem que ser forte o suficiente para você conseguir carregar o piano. Basicamente é isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, normalmente eu mesmo sugiro, faça algo que você gosta. Fale de um assunto que você gosta. Não pense logo em dinheiro. Normalmente eu falo isso. Mas a pessoa pode até pensar em dinheiro. Não, eu vou fazer um podcast porque eu quero ganhar dinheiro. Se ela realmente quer mesmo ganhar dinheiro, não importa o assunto, ela vai se virar para fazer aquilo gerar dinheiro. E, obviamente, ela vai ter que fazer todo o processo de ter um bom conteúdo dentro daquele assunto, tal. É como se cria uma empresa. Ah, o cara cria uma empresa para quê? Para ter lucro. Então, assim, mesmo quando o objetivo é dinheiro, ele tem que ser forte o suficiente para ser a justificativa para ele carregar aquele piano e sofrer durante, entre aspas, né, sofrer durante um tempo as dificuldades que vão vir, para ela não desistir. Mas, claro, se a pessoa puder escolher algo que ela gosta de falar, aí E ela ganhar alia o dinheiro. útil e ganhar dinheiro, aí ela útil ao agradável. Aí Porque fica um aí é porquê muito poderoso, né? muito poderoso. É isso aí. E a terceira estratégia é, pense, a gente já falou um pouquinho, o podcast, ele é um jogo de longo prazo. E muitas vezes, Isso. quando a gente fala isso com um aluno, ele fica meio chateado. Às vezes a pessoa não Fica. quer ouvir a verdade, mas é uma realidade, né? O cara fala, cara, de verdade, ah, você vai ter que construir alguma coisa. Então é um jogo de regularidade, é um jogo de consistência, e, e se você pensa no longo prazo e você faz ele com um pouco de peso, você não vai se divertir ao longo do caminho. Então tem que ser um caminho que ele é mais divertido, um caminho que você pensa que, se você já sabe que ele vai ser longo, você já tem um mindset diferente, né, Adler? Concorda? Exato. Concordo. Você, O cara é tipo assim, a pessoa chega, não, vou fazer esse negócio de podcast porque parece que vai dar bom. Eu tento durante uns 3 meses e vejo que vai dar. Esquece, não vai dar sucesso. Porque ela já está pensando a curto prazo, ela já está querendo ver resultado a curto prazo. E o resultado mesmo, de verdade, de uma coisa consolidada, não vem a curto prazo. Qualquer empresa, o cara, né? Quando a Luísa do Magazine Luiza criou o Magazine Luiza, ela não pensou, vou fazer essa loja aqui por uns 6 meses e ver o que dá. Não, ela fez a loja e era o sustento dela. ela Né? trabalhou com unhas e dentes para. Unhas e dentes para aquilo acontecer. Então, isso que e tá ligado com aquele negócio da facilidade de entrar no podcast. É muito fácil entrar, então é muito fácil desistir também. Agora, quando você monta uma loja, paga aluguel, compra estoque, você pôs tudo na mesa. Aí você tem que se comprometer mesmo. Mas você percebe que se a pessoa se comprometesse com um podcast da mesma forma que se comprometesse com um ponto comercial físico, a probabilidade de sucesso seria maior? E eu vou fazer um outro paralelo. Antes de existir a internet, o cara queria transmitir a voz dele e a mensagem dele para várias pessoas ao mesmo tempo. O que ele tinha que fazer? Uma rádio. Tinha que fazer uma rádio. Aí o que ele tinha que fazer? Um baita investimento, não é? E quando ele fazia isso, ele tinha que ir com unhas e dentes atrás do negócio dele. Né? Hoje, a gente já consegue fazer isso com baixo investimento. Com zero, né? Com zero. Você consegue competir com uma rádio com zero. Tanto é que o Joe Rogan tem mais audiência que muita... Põe audiência nisso, né? Milhões, e muitos né? podcasters têm muito mais audiência que qualquer rádio por aí. Olha só que coisa louca. Então, essa relação é importante. Enfim, é um jogo de longo prazo.
Tem que ter realmente um mindset de longo prazo e realmente tem que existir um plano, né? Um plano maior. Então tem que ter alguma coisa, a gente tem que realmente visualizar algo grande, algo mais de longo prazo mesmo, e definir quais são as etapas que a gente vai passar, né? A gente fatia o dragão lá em várias etapas e começa, vou implementar essa fase, depois eu vou para essa. E assim sucessivamente, para que você tenha uma curva progressiva, para que você Isso mesmo. cresça realmente e desenvolva um podcast realmente de sucesso. Mas sempre lembrando que o jogo é de longo prazo. E a quarta estratégia é: faça um podcast que seja sustentável. Então, Isso mesmo. se ele não for Isso. sustentável, e sustentável tanto no termo produção, porque se você começa a fazer algo cheio de firula, quer fazer algo perfeito, né? O cara tem assim um nível de perfeccionismo lá em cima. E às vezes as pessoas estão de saco cheio disso, né? A pessoa quer algo real, né? Às vezes deu um erro, aconteceu uma falha, o cachorro latiu. A gente tem que ser algo mais leve de ser produzido e muitas vezes algo que as pessoas vão se identificar, vão falar, ah, tá, tem um cachorro lá, tudo bem, ele não vai latir o episódio inteiro, mas se foi só um momento ali que você estava gravando na sua casa, lá no seu escritório, naquele espaço, e eventualmente teve um ruído, você pode até brincar, a gente fala, né? Tem o Iaco aqui, que é o Exato. A gente faz nosso muito isso. mascote, e tá tudo bem. Agora, se a gente fizer algo que é difícil, que vai dar um puta de um trabalho fazer uma produção, que Tipo, você quando eu deveria. escuto as pessoas falando, não, eu fiquei 12 horas editando. Eu falo, meu Deus do céu. Não, tudo bem. Se a pessoa, por isso que, se isso é sustentável para ela, porque ela acha um barato ficar 12 horas E ela se editando, diverte com isso, e né? ela se diverte com isso, beleza. Então, o sustentável é algo adequado à sua realidade. Ah, eu sou mãe, tenho 3 filhos, levo na escola, tudo tal, e não tenho tempo para editar. Eu queria editar porque. Não faça tão complexo a edição. Faça algo que seja sustentável para você. E aí a coisa vai. Isso aí tem que ter esse equilíbrio. E aquele lembrando, né? O perfeito é inimigo do bom, né? O ótimo, né? É isso aí. E aí você acaba se perdendo. E isso gera É. realmente uma frustração, porque imagina, você fica ali brigando para produzir o seu podcast toda semana, né? Aí começa a não ser algo sustentável, algo leve, né? Algo que É. você está se divertindo em produzir, se divertindo em engajar com a sua audiência, criando realmente uma comunidade, um movimento. Isso é importante dentro do podcast, né? Você tem que ter essa leveza, porque se ele tiver muito pesado, vai ser difícil, né, Adriano? Vai ser difícil, com certeza. Então tem que encontrar esse equilíbrio e quem pode definir esse equilíbrio é só você mesmo que está nos ouvindo aí. Você vai definir. Ah, sim, eu posso for mais firula porque eu tenho tempo para isso e gosto de fazer isso, beleza, vai em frente. Não tem problema nenhum. Não estamos aqui dizendo que tem que fazer uma coisa, como dizem aí no termo chulo, nas coxas. Não é isso. Tem que fazer com uma qualidade mínima, uma coisa legal e com conteúdo bom. Esse é o foco principal. O conteúdo sempre vai ser mandatório. Então, veja qual que é a mínima dose efetiva para o seu podcast. É isso aí. E E o agora nós vamos falar um 5, pouquinho, né? Antes de falar dos 5, vamos. Quem está ouvindo a gente aí no Spotify, independente do agregador que você está usando, tira um print da tela, marca lá, Escola do Podcast, lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente e vai ser bem legal aí. É importante esse movimento, inclusive é uma estratégia aí de divulgação que a gente tem. E você pode fazer o mesmo no seu podcast, né? Pedir para sua audiência compartilhar, dividir com a gente. Isso é legal, porque você começa também a entender um pouco da sua audiência, conversar com as pessoas, entender o que elas estão gostando, o que não está legal, eventualmente o que ela gostaria de ouvir, e aí você vai ter uma pauta de conteúdo, já é uma estratégia para você desenvolver conteúdo para a sua audiência. Então, você que está ouvindo a gente aqui agora, ou está no YouTube, né? Porque nós estamos fazendo as duas, né, Edward, certo? as duas, exatamente. A gente faz as duas coisas. E beleza, tira um print aí e publica lá no Instagram da Escola do Podcast. É só procurar Escola do Podcast no Instagram, põe lá, marca e põe lá. Estava ouvindo alguma coisa assim e a gente vai curtir lá e fazer um comentário. Muito bom. Que mais, Jefferson? Agora, se você está começando o seu podcast e ainda não lançou, nós temos um treinamento chamado PDZ, que é o Podcast do Zero.
É um Opa. treinamento bem prático aí, né, Edward? Direto ao ponto, e aí é o pontapé para você começar aí a ter os seus primeiros ouvintes, aprender os passos certinho, como que você faz, fazer do jeito certo, começar a conquistar o seu espaço na internet. Você vai lançar o seu podcast em 7 dias, ou menos, né? Ou Então, menos, ou menos. exatamente, ou menos. Então, para acessar escoladopodcast.com/PDZ, que é a nossa sigla aí do podcast do zero, um Do treinamento zero. muito bacana. Carinhosamente chamado de PDZ, P de pato, D de dado, Z de zebra. E assim, o importante mesmo é você lançar da forma correta o seu podcast e sem cometer erros. E ali no PDZ, você vai ter realmente o passo a passo na tela do seu computador. Imagina, 7 dias e o seu podcast ali aparecendo no Spotify, no Google Podcast, lá na Apple, e você podendo falar para as pessoas, eu tenho um podcast, tá lá no Spotify. O pessoal vai ficar impressionado, com certeza. Sempre fica, né, Jefferson? Sempre fica. Agora, se você já está no nível que já lançou o seu podcast, você quer ir para o próximo nível, aí você tem que entrar na Academia do Podcast, que é uma comunidade aí mais avançada para realmente transformar aí o seu podcast num negócio, crescer a audiência, e a gente tem as mentorias, a gente tem uma comunidade lá um grupo fechado no Facebook, o pessoal se ajuda, enfim, tem todo o movimento por trás da academia. Provavelmente, se você está ouvindo ou assistindo, você vai acessar lá escoladopodcast.com/academia. As chances são de que estão fechadas as inscrições, mas se você deixar o seu e-mail lá, assim que a gente abrir as inscrições, a gente não sabe quando, mas aí a gente notifica você, você vai ficar sabendo e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais aí da academia do podcast. Muito bem, é isso aí. E toda quinta-feira, lembrando que a gente faz uma live no YouTube. Então, toda quinta-feira a gente está fazendo uma live, é uma aula, e normalmente essa aula fica liberada por uma semana e depois vai para a academia do podcast. Mas mesmo que você não faça parte da academia do podcast, você pode entrar ao vivo toda quinta-feira lá no YouTube, assistir a gente, né? E ainda aproveitar esse conteúdo por uma semana. E finalmente uma coisa que eu já falei, né, Jefferson, que é o Café com Edward. Eu já expliquei isso aí toda segunda, quarta e sexta, às 7h37 no Instagram. Muitas maneiras de estar conosco. É isso Muito aí. bem. Agora vamos para a quinta estratégia aí. Não fique preso no lançamento. A gente acabou de falar um pouquinho sobre longo prazo, né? E às vezes a pessoa fica ali querendo lançar, querendo fazer algo, a gente já até falou, né? Bem perfeitinho, fazer algo explosivo que ela vai divulgar para todo mundo. E no começo, pessoal, é duro ouvir isso, mas ninguém vai ouvir o nosso podcast, ninguém vai se importar, poucas pessoas vão ouvir. Então, mesmo que você faça ele com alguns errinhos, o importante é a gente lançar, a gente começar a fazer. Mesmo que ele tenha um errinho ou outro, porque não existe nada perfeito. A gente não começa igual a gente falou do Joe Rogan. O primeiro episódio dele, se você for lá no YouTube e pegar o primeiro episódio do cara, é diferente do que é hoje. O nível é outro Totalmente. nível, é um outro patamar. E é legal isso, a gente vê o crescimento do cara. Então, tem que fazer de qualquer jeito? Não. Tenta produzir dentro daquilo que você tem conhecimento, dentro daquilo que você pode entregar, e tá tudo bem. E aí você vai fazendo as melhorias ao longo do tempo, mas não fica preso ali no lançamento. Ou não lançando, né? Ou querendo fazer algo muito grandioso, Exato. né? Porque a gente tem que trabalhar com a realidade. A maioria das pessoas, que nem a gente, primeiro mês não teve nem 10 ouvintes. Tudo bem que a gente lançou bem no finalzinho do mês, né? E aí no outro mês a gente já teve um pouquinho mais, mas não foi grande coisa. Até a gente chegar num número maior, né, que nos coloca aí acima dos quantos, né, dos podcasts mais ouvidos. Tá entre os top 5, lá, se você top pegar. 5, né? Sem medo de dizer, pela quantidade 5%, de downloads. né? Então, assim, leva tempo mesmo e tem que ter consistência. Enfim, então é possível, mas
Já fique sabendo que os primeiros episódios vão ter poucos ouvindo, e você vai, ouvintes, e você vai construindo em cima disso, né? Porque o pessoal fica querendo fazer o lançamento perfeito e depois se decepciona, né? Com o lançamento, aí fala, então não vou fazer isso aqui. Enfim, tem que ter isso em mente, né? Bom, vamos para a sexta? Você precisa estar o tempo todo fazendo as melhorias, né? Entendendo aquilo que realmente você precisa, você lançou, você sabe que ele não está perfeito, você sabe que precisa de ajuste, você sabe que você precisa evoluir, mas isso que é interessante, se você souber tudo que você precisa fazer, você sabe que ele não está bom, que ele, né, você precisa entender melhor com a audiência, como que você vai produzir um bom conteúdo, qual que é a pauta adequada, como que você vai desenvolver ela. Então você vai começar a interagir com a audiência. Você começa a pegar os feedbacks e você tem que estar preparado porque algumas pessoas vão falar vai ter alguns comentários que você não gostaria de ouvir e tá tudo bem. O importante é a gente ter maturidade, né, fazer as anotações, entender se faz sentido ou não e começar a fazer, né, o movimento de melhoria. E muitas vezes a gente pergunta para a pessoa errada, né? Exato. Se o podcast está bom ou não. Às vezes a gente tem uma imagem de que talvez o vizinho, o irmão, não sei quem, mas a gente tem que perguntar para o nosso ouvinte ideal. Quem é o seu ouvinte ideal? A gente fala isso muito nas aulas de planejamento quando você vai lançar o podcast. Quem é o seu ouvinte ideal? Aquela pessoa que é o seu ouvinte ideal, que é o seu avatar, que é a pessoa que você está buscando, o feedback dela é importante. O comentário dela é importante. Aquilo que ela está pedindo é importante. E não às vezes o que o Edward acha. Porque talvez a gente não é o seu avatar, a gente não é o seu ouvinte ideal, a gente não tem as dores que o seu avatar tem. Então a gente tem que entender que o controle do podcast está 100% na nossa mão. A gente não pode deixar ele à deriva, a gente tem que ter realmente o controle dele. Eu acho que o ponto importante é ouvir a audiência. Eu até às vezes acho engraçado quando muitas pessoas nos mandam um e-mail, né, Jefferson, e falam, não, escuta aí o meu podcast rapidinho e dê a sua opinião, ela é muito importante para mim. Eu falo, olha, a gente até às vezes escuta, né, mas se a gente fosse escutar tudo que a gente recebe, a gente ia ficar o dia inteiro escutando episódio dos mais diversos. Mas eu falo, mas eu não sou o seu público-alvo, então não é a minha opinião que vai fazer diferença. Essa é uma realidade, enfim, né? Então, tente ir atrás do seu público mesmo, pergunte para eles e assuma você o controle, né? Assuma você a responsabilidade pelo seu podcast junto ao seu público. E finalmente a sétima. Sétima e derradeira? Derradeira, eu gosto de falar essa palavra, né? Não confie muito na participação do público inicialmente. É que o pessoal acha que o público vai mandar e-mail, vai se envolver, vão comentar, vai ser aquele burburinho. A verdade é que isso não vai acontecer. Vai ter pessoas ouvindo, mas elas não vão comentar. Elas vão ouvir e elas vão esperar que você publique outro, mas elas não vão comentar. Vai demorar para isso acontecer. Então, é difícil mesmo. Você tem que realmente esperar a sua audiência e dar a oportunidade para ela falar com você. Como que você faz para ela ter a oportunidade de se comunicar com você? Fazendo talvez até o que a gente fez ao longo desse episódio aqui, né? A gente pediu para o pessoal tirar um print da tela, postar lá no Instagram. Você pode pedir algumas ações desse tipo. Você pode criar um grupo no WhatsApp ou no Telegram inicialmente para as pessoas se cadastrarem, para você poder conversar com elas. Olha lá, no começo você pode fazer isso. Então, pense numa estratégia para que a audiência possa entrar em contato com você, mas não espere muito, não. Inicialmente sempre vai ter pouca participação. Por isso que você tem que ter perseverança e seguir em frente, né? Exatamente. E o ideal, quando a gente lança, é talvez já jogar uns 3, 4 episódios iniciais ali, para a pessoa já ouvir vários. Se ela gostar, ela vai ouvir vários, né? E nesses aí você solicita, né? Faz o CTA ali, né? Que é o Call to Action, pedindo para ela, olha, comente, ou manda lá o direct para mim, né? Lá no Instagram, enfim. Ou deixa seu e-mail, a pessoa te manda o comentário. E começa esse engajamento. A participação vai ser baixa? Vai, mas às vezes uma participação que tem
pode ser o que vai mudar a chave para você começar a produzir algo diferente e fazer o ajuste que precisa. Então, realmente, no começo não tem muita participação, até porque tem poucas pessoas ouvindo. Então, você vai começar aquela primeira onda de distribuição que é ali na sua rede social, alguns amigos vão comentar, alguns vão gostar e vão distribuir para outros, e aí o movimento começa a acontecer. Mas não espere muito no início, né? Então, às vezes a pessoa não tem esse feedback da audiência, ela se frustra e ela para. Então não faça isso, continue a produção, continue pedindo os comentários, né? Faça uma live, né? A gente tem lá o Café com Edward, segunda, quarta e sexta, 7h37. Então entra lá, aí tem os comentários, tem as dúvidas que as pessoas estão colocando, as dificuldades que as pessoas estão passando, quais são os obstáculos, aí a gente consegue vir aqui produzir um conteúdo. Então, esse bate-bola começa e aí você começa a entender como você realmente vai construir um podcast de sucesso. Lembrando que é um jogo, não é um jogo de 100 metros, certo? É isso mesmo, não é um jogo de 100 metros, é um jogo de longo prazo. É isso aí. Muito bem, olha, então chegamos aí às 7 dicas, né? Às sete estratégias para você realmente construir um podcast de sucesso. Pense em todas elas, anote, defina a sua estratégia e tenha, assim, muito sucesso. Com certeza, se você tiver tudo isso aqui em mente, você já começa o jogo com muito mais consciência aí em torno do seu podcast. Bom, vamos ficando por aqui, né, Jefferson? E semana que vem temos mais conteúdo aí para você no nosso próximo episódio. É isso aí, pessoal. Inclusive tem uma entrevista muito bacana. Aguardem. Opa, é isso aí. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência.